galera, vamos que vamos para nossa aula da semana. A aula da semana é muito simples. A gente vai trabalhar o orçamento via CUB, via custo unitário básico, beleza? Então, eu mostrei para vocês na aula passada que nós temos diversos tipos de orçamento. Então, nós temos o orçamento sintético, o orçamento analítico e o orçamento por custo unitário básico. Tá bom? E a gente vai começar falando exatamente desse orçamento de custo unitário básico, que é, se a gente for relembrar lá, né, no nível de especificidade dos orçamentos, a gente tem o CUB aqui como sendo o menos específico, né? Então é aquele orçamento que eu vou utilizar quando o cliente chega para mim e fala: Maurício, eu quero, eu gostaria de realizar uma edificação e eu preciso verificar se com o dinheiro que eu tenho, se com o financiamento que eu tenho aprovado, eu consigo de fato realizar aquilo que eu estou pensando, né? Então vai ser algo muito simples, vai ser um orçamento que basicamente, né, a gente vai entrar um pouco em detalhes, eu vou multiplicar a área pelo custo médio de construção, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, questões muito importantes aqui. O que a gente chamar de CUB vai ser um custo por metro quadrado, ou seja, a depender do tipo de edificação e a depender do tipo de padrão de acabamento dessa obra, a gente vai ter um valor de CUB, né? Então vamos imaginar o seguinte: eu quero fazer uma casa, certo? De nível padrão baixo, né? Então, com esquadrias, né, com portas, com janelas um pouco mais simples, e eu quero fazer uma casa com um padrão de acabamento um pouco mais elevado, de um padrão médio. As duas casas, elas são de um pavimento apenas, tá bom? Só que elas têm padrões diferentes de acabamento, padrões diferentes de construção. Então, obviamente que o custo unitário básico desta aqui vai ser diferente do custo unitário básico desta aqui, tá certo? Então, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: o CUB, ele se diferencia pelo padrão da obra, tá bom? Vamos aqui dar outro exemplo. O CUB, vamos imaginar aqui que eu tenho uma casa de padrão baixo, né, com os acabamentos em padrão baixo, e eu tenho aqui um prédio residencial de apartamentos de padrão baixo também. Eles têm o mesmo padrão. Significa que eles têm o mesmo CUB? Não. Por quê? Porque esta aqui é uma edificação de um pavimento só. E esta aqui é uma edificação de vários pavimentos. Então, obviamente que o CUB desta edificação ele é diferente do CUB desta edificação que tem mais pavimentos. Então, a segunda coisa que eu quero que vocês entendam é que o custo unitário básico, ele vai mudar, né, com o tipo de construção. Então a gente vai ver que vai ter custo unitário básico, por exemplo, de construções de galpões industriais, né, que é totalmente diferente de uma casa de um pavimento, que é totalmente diferente de uma edificação de 8 pavimentos, por exemplo, tá bom? Então a gente vai ter essas diferenças no CUB, a gente vai verificar também aonde a gente encontra e como que a gente vê, tá bom? É uma metodologia simplificada, tá? Então, pera lá. Como ela é uma metodologia simplificada, a gente precisa entender que ela tem suas limitações. Então, eu não vou utilizar esse CUB para precificar minha obra, apenas para fazer um estudo de viabilidade. E, inclusive, vamos imaginar o seguinte: eu tenho o CUB, por exemplo, de uma edificação unifamiliar de padrão baixo, R$ 1.500, tá bom? E eu fiz todo o meu orçamento analítico, que é aquele mais específico. Então eu tenho aqui R$ 1.500 pelo CUB e eu fiz o orçamento analítico e eu peguei um valor de R$ 900 o metro quadrado. Então, pera lá, tá muito distante do CUB, né? Então, se eu verificar que o meu orçamento está muito distante do CUB para aquele tipo de edificação e para aquele tipo de nível de padrão, né? Eu vou ligar um alerta, vou falar: pera lá, eu posso ter errado em alguma coisa aqui no meu orçamento, tá bom? Então o CUB ele serve tanto para fazer análise de viabilidade, prestem atenção. Então o CUB serve para fazer análise de viabilidade e também para ser um elemento balizador, né, dos meus orçamentos analíticos, tá bom? Então ele é um orçamento simplificado, que ele vai dar os custos
parciais, prestem atenção aqui, pessoal. Por que parciais? Porque tem determinadas coisas que não entram no cube, tá bom? E a gente vai ver cada uma delas. Então, vai ter coisa que não vai entrar no cube que a gente vai ter que adicionar, tá bom? Então, custos parciais, não totais, e custos que eu vou ter, esses custos que não estão contabilizados, né, no cube, que a gente vai ver quais são, eu vou ter que contabilizar, tá bom? Então, nunca, em hipótese nenhuma, eu vou utilizar o cube para precificar minha obra, beleza? Então, vamos lá, ó. Seguindo aqui, abre aspas, na formação desses custos, não foram considerados os seguintes itens. Que aí, esses itens eu vou ter que adicionar numa etapa posterior, numa análise que eu estou fazendo via cube. Tá? Alguns tipos de fundação que a gente vai verificar. Questões de muro de arrimo, né? Paredes diafragmas, tirantes, rebaixamento do lençol freático. Então, na verdade, o cube ele vai estar falando ali da fundação simples, né? Qualquer tipo de problema que eu tenho na região, que eu precise, por exemplo, rebaixar o meu lençol freático, ou fazer um muro de arrimo, ou fazer uma fundação um pouco mais complexa, não funciona no cube, tá bom? Elevadores em casos de edifícios de muitos pavimentos. Equipamentos em geral, né? Então é a construção crua, então não vai ter fogão, não vai ter chuveiro, não vai ter aquecedor, bomba de recalque para se for um prédio ou se eu precisar colocar uma piscina, por exemplo. Ar-condicionado, ventilação, né? Tudo mais. Tudo aquilo que está fora... Então, assim, tudo aquilo que está fora do escopo da obra também não é considerado. Então, assim, uma coisa que eu gosto de pensar é o seguinte: pega a projeção do telhado e abaixa. O que vai ter na projeção do telhado? Vai ter sala, vai ter quarto, vai ter cozinha, tudo isso tá englobado, né? O que não estaria englobado, por exemplo, a piscina, né? Um campo, ou se eu estou falando de um edifício, né? A área de playground, a área recreativa, tá bom? Então tudo isso não está colocado. Jardim não está colocado, né? Impostos não estão colocados, projetos, então toda aquela parte de custo indireto, então a gente já sabe, né, qual que é a diferença entre custo direto e custo indireto. Então toda aquela parte de custo indireto, de impostos, os projetos que eu tenho que fazer antes, né, então tudo isso não está contemplado, tá? Só passando aqui para vocês terem uma ideia melhor, essa tabela ela é muito interessante. Então, por exemplo, valor do terreno não entra, então tem que colocar o valor do terreno. Projetos também não entra. Levantamento topográfico também não entra. Encargo sobre mão de obra direta, hein? Direta, mão de obra direta, sim. Então, na verdade, tudo que for custo indireto não considera, tá bom? Isso é uma coisa muito importante. Isso aí é para levantar, cube é para levantar custo direto, hein? Prestem atenção, cube é para levantar custo direto. Limpeza do terreno não vale também, terraplanagem não vale. Vai começar com instalações provisórias. Então a gente tem que entender que o nosso terreno, né, a gente entra no cube com o nosso terreno já limpo, tá bom? Andaime, é o que eu falei, tudo vai depender do projeto. Se a gente pegar um projeto que vai uma quantidade fora do padrão, né, fora do normal de andaime, a gente vai ter que considerar mais. Se não, vai considerar. Tapume considera, EPI considera, ligação de água e energia não considera, também tenho que colocar, tá bom? Muros de divisa, só em prédios, hein? Então, em edificações residenciais, a gente vai ter que colocar o muro de divisa também. Jardinagem não entra, piso externo da área considerada não entra. Então, é o que eu falei, pessoal, a gente vai pegar a projeção do telhado e vai descer. Tudo aquilo que está fora não vai entrar, eu vou ter que colocar a mais, tá bom? Locação da obra também não entra, né? Sondagem aí já entra. Fundação, é o que eu falei. Se o terreno for normal, exigir uma fundação convencional, vai funcionar o cube para você. Estrutura entra, né? Se eu precisar fazer controle tecnológico concreto, não entra. Elevador não entra. Os móveis não entram. A piscina não entra, né? Tudo que está fora não entra. Já impermeabilização, alvenaria, cobertura, instalações hidráulicas, instalações elétricas, tudo isso considera, né? Menos, é o que eu falei, a casa C, que é a casa sem nenhum equipamento. Aí equipamento não entra. Tá
tá bom? Esquadrias entram, pintura, revestimento, limpeza final da obra. Beleza, então a gente precisa pensar no CUB como sendo o custo de toda aquela área do telhado projetada, em que eu recebo a obra, né, ela já demarcada, já limpa e demarcada e com as instalações provisórias ou permanentes de água e energia. A gente pode resumir dessa maneira, tá bom? E o BDI, pessoal, a única coisa que vai entrar do BDI é administração local. Só. E ponto. Do resto, taxa, imposto, lucro, tudo não considera. Então, a gente teria posteriormente que multiplicar pelo BDI, mas a gente ainda não viu o BDI, a gente ainda vai seguir com o orçamento analítico aí por um tempo, tá? Para depois voltar em BDI. Então, a gente percebe que o CUB ele tem muitas questões que eu vou precisar adicionar a ele, tá? E olha só, eu adiciono, então, por exemplo, vou adicionar muro de divisa, vou adicionar gabarito, vou adicionar limpeza de terreno. Então, vou fazer o CUB, que o CUB nada mais é, eu vou pegar a minha construção, né, a área da minha construção, e multiplicar pelo CUB, coisa simples, né? E aí depois eu adiciono muro de divisa, gabarito, limpeza e tudo mais. Tá bom? E aí, a partir disso, eu tenho o meu custo direto. Para eu ter o meu preço, eu teria que multiplicar pelo BDI. Mas eu estou falando, CUB não serve para precificar nada. Tá bom? Então, aqui, né, um exemplo da tabela do CUB, que eu vou mostrar já já como é que a gente pega essa tabela. Julho de 2014, em São Paulo, o CUB em uma residência unifamiliar padrão normal. Padrão normal, unifamiliar é R1. Já já eu vou mostrar para vocês o que é isso aqui, mas eu já estou adiantando. Padrão normal, R1, R$ 1.307 o metro quadrado. Beleza. Então, CUB para residências unifamiliar R1, 1.307,78. O custo dessa edificação, então, de 100 metros quadrados seria de R$ 130.778. Aqui, eu adicionaria muro de divisa, limpeza, gabarito, toda a jardinagem, todos os pisos externos, que isso não considera no CUB. Vou ter um valor aqui, tá? Depois desse valor, eu ainda pego e multiplico pelo BDI, tá bom? Maravilha, né? Que aí é o que eu falei, não considera nada fora, não considera lucro, não considera impostos, né? Então, na verdade, não vai considerar nada daquilo que a gente considera como despesas indiretas, tá? Custos indiretos. E aí, quem não lembra o que é custo indireto, volta na aula anterior que eu explico o que é custo direto e o que é custos indiretos, tá bom? A questão das áreas que eu falei para vocês, né? Que a gente tem diferentes padrões. Então, se a gente voltar aqui, a gente verifica que a gente tem o R1, o PP4, R8, R16. O que é cada uma das coisas, né? Isso aí é estabelecido por uma norma, tá? E aí, eu vou pegar aqui no material de vocês, vai ter aonde a gente pega certinho, e eu vou mostrar já já para vocês. Mas, por exemplo, R1, residência unifamiliar. PIS, residência multifamiliar com projetos de interesse social. RP1Q, residência unifamiliar popular. Tá? Então a gente tem todas essas nomenclaturas aí que a gente precisa saber, tá bom? Então, a depender de algumas características previstas pela NBR, a gente vai ter um determinado padrão do CUB, né? Então, por exemplo, se tem garagem, se não tem, né? E por aí vai. Uma questão também que é interessante falar do CUB é que, vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma edificação aqui, que aqui eu tenho um determinado padrão de edificação, e aqui eu tenho outro, por exemplo, a garagem. Né? A garagem, ela vai menos coisa, né? Menos parede, menos pintura, menos revestimento. Então eu posso, né? Essa NBR também, a 12721, ela vai estabelecer um fator redutor de garagem aqui, tá? Mas a gente não vai entrar nesse mérito, é só para vocês ficarem cientes que isso existe. Mas vamos lá, onde eu consigo o CUB? O CUB ele é um custo, né, que ele sai mês a mês, tá? E aí a gente vai verificar aonde a gente pega, tá bom? Eu gosto de pegar aqui pelo site do Sinduscom, certo? Se a gente vier aqui no site do Sinduscom, ele vai ter mês a mês quanto que é o CUB. Então, vamos lá, a gente vem aqui na aba Consulte CUB. A gente vai consultar o CUB do mês.
E aí, olha só, aqui ele já dá alguns valores, né? Mas não é isso que a gente quer. Vamos lá. Boletim econômico de abril de 2021. Desonerado e onerado, que é aquela questão que eu falei, qual é que eu vou pegar. Então, num esforço de aumentar a mão de obra formal na construção civil, né? Há anos atrás, o governo ele falou o seguinte, ó, para empresas de construção civil e algumas outras, o registro da mão de obra pode ser simplificado para você pagar menos impostos, né? Isso aí incentivou as pessoas a assinarem a carteira, tá bom? Então isso aí seria um custo desonerado. Se eu estou numa empresa que não faz o uso dessa desoneração da folha salarial, né? Desoneração, então a gente precisa pensar, né? É uma oneração que eu não tenho mais. Então, se a minha empresa ela não tem a capacidade, a possibilidade de contratar serviços de mão de obra com menos impostos, aí eu baixo essa onerada, se não a desonerada. Vou baixar a desonerada aqui, tá bom? Vai vir este PDF aqui, tá bom? Este PDF aqui, ele vai dar algumas informações iniciais que depois vocês vejam com calma aí, né? Mas ele vai dar aqui, ó. Padrão baixo R1, 1478. Padrão normal R1, 1798. Então aqui a gente já vê, né, pessoal? Lá de em 2014 era 1.300 e pouco, se eu não me engano. Vamos voltar aqui na aula. Era, ó, 1.307 em 2014, né? Hoje nós já estamos aí com quase R$ 1.800 no padrão normal, viu? Então, é o que eu sempre falo, né? Inflação não é água não, né? A gente tem que controlar muito bem a inflação para não acontecer isso que está acontecendo ultimamente, tá bom? Então, aqui a gente tem, por exemplo, padrão normal, R1, comercial, né? Aqui nós temos diversos custos de comercial e por aí vai. Aqui também tem o boletim econômico com o valor médio, né, de cada função, né, com os seus encargos e tudo mais, tá bom? Então aqui a gente tem o boletim de abril, tá bom? Mas como que eu vejo se é R1, se não é? Então vamos acessar aqui a nossa lista de siglas, tá bom? No site que está no material de vocês e aqui vai ter todas as siglas que vocês querem, tá bom? Então aqui vai ter, por exemplo, R1B, R1N, R1A, né? Residencial unifamiliar de padrão baixo, de padrão normal, de padrão alto, né? E aqui já está até as especificações. É um pavimento com 3 dormitórios, sendo um suíte com banheiro, banheiro social, sala, circulação, cozinha, área de serviço com banheiro e varanda, abrigo para automóvel? Sim, então beleza, então. Residência unifamiliar padrão alto. Um pavimento, com dormitório, sendo um suíte, banheiro, closet, banheiro. Aqui ele, inclusive, ele já está te dando aí algumas informações de cada tipo de padrão, tá bom? E por aí vai. Não vou passar uma por uma, né? Uma das tarefas de vocês vai ser acessar esse site e verificar o que cada sigla representa. O que é interessante também nesse site é que eu consigo pegar os relatórios por estado, né? Então importante eu falar para vocês também. Então a gente tem um CUB por estado. O CUB que eu mostrei para vocês no site do Siduscom é o CUB de São Paulo, tá bom? E aqui tem várias outras abas. Esse site ele é bem interessante. Vai falar um pouco dos métodos que a gente usa para calcular. Bom, pessoal, então o que eu gostaria, né, de que ficasse gravado? Existe o CUB, né? Esse CUB ele é muito importante para verificar a viabilidade do negócio e verificar se o meu orçamento analítico ele de fato é verdadeiro, tá bom? Ele não serve para precificar, tá? Uma outra coisa importante no CUB existem muitos custos que eu não considero com ele, como por exemplo muros de divisa ou como por exemplo os custos indiretos que eu preciso considerar isso para conseguir o valor real da construção, tá bom? Também verificamos que o CUB ele varia por estado, ele varia por padrão de obra e ele varia por tipo de obra, tá bom? Também vimos aonde a gente capta as informações do CUB do mês, tá? E também vimos aonde a gente capta a informação das siglas, tá bom? E outras informações auxiliares relativas a CUB. Beleza? Então, pessoal, a gente tem
A gente tem um exercício para fazer, só que esperem a aula síncrona que eu vou ensinar certinho como faz esse exercício na aula síncrona. Beleza, pessoal? Valeu!